Bem, continuando o exercício sobre blobs, o próximo passo agora é fazer um programa que carrega aquelas fotos todas. Se vocês lembram, nós temos as fotos aqui e eu gravei especificamente cada foto com o código do professor, do instrutor. Você poderia ter diversas estratégias para isso, eu resolvi seguir um caminho simples e coloquei diretamente pelo código. E daí a ideia é criar um programa onde eu possa carregar essas fotos todas que estão nesse diretório aqui, do meu Home Directory, e colocar dentro do banco de dados usando um prepared statement, provavelmente. Então eu vou criar uma nova classe Java aqui, uma Java Class, que vai ser o carrega fotos, que vai ser colocada ali dentro. Essa classe aqui vai ser uma classe convencional, como a gente está acostumado, mas ela vai ter dois packages que vão ser importados. O primeiro vai ser o package de banco de dados, que é o Java SQL asterisco. Como eu já comentei muitas vezes, tem a questão de importação específica, mas depois o próprio programa pode fazer uma otimização para vocês. A ideia é mesmo poder otimizar. E eu vou importar também já o java.io, porque eu vou ter que mexer com arquivos, né? Eu vou ter que abrir os arquivos do sistema de arquivos e colocar ali dentro. Então isso já vai ser necessário. Novamente, também tem a mesma questão. Depois posso pedir para a IDE deixar as importações bem mais específicas. Eu vou copiar o código main do nosso programa anterior, porque ele basicamente vai fazer algumas coisas parecidas. Eu já torno isso aqui um pouco mais rápido. Então, Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Deve ter alguma estatística de quanta desgraça a humanidade já passou por causa do Ctrl+C, Ctrl+V. A gente tem que pensar em reuso de código. Até porque, basicamente, eu tenho o mesmo processo aqui. Eu vou fazer a connection no meu banco de dados local, com o mesmo credencial que eu tinha antes. Vou criar um statement convencional, porque na realidade eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que listar os códigos de banco de dados, dos professores, perdão, porque eu vou usar esse código para lá buscar no sistema de arquivos qual que é o meu arquivo. Então, eu listo primeiro os bancos de dados, os instrutores, os professores, e depois eu vou buscar arquivo por arquivo e inserir dentro daquele registro em particular da tabela de instructors. Então, a primeira parte é uma parte só onde eu tenho que fazer uma query. Então, é uma query simples, onde eu vou selecionar o ID, somente o ID, não preciso de nada além disso, from instructor. A ordem também não é importante. Então, eu posso simplificar bastante aqui a query, deixando que o banco de dados use a ordem que ele achar mais adequada, que vai ser a ordem mais rápida que ele tiver. Só para a gente ver se a gente está conseguindo isso de forma adequada, eu vou dar um getInt do campo 1 aqui, que é para mostrar os códigos dos professores. Ok. Depois fecha a conexão e sim, basicamente o programa consegue rodar dessa forma. Então, botão direito, Run File, ele vai colocar para mim aqui todos os códigos dos instrutores. Colocou, então eu tenho todo mundo aqui dentro. Agora eu tenho que ir até o sistema de arquivos e abrir arquivo por arquivo e colocar dentro do meu banco de dados usando uma inserção com uma coluna. E nesse momento, eu havia colocado a sugestão que vocês poderiam fazer via um prepared statement, e é claro que esse mesmo exercício tem muitas maneiras diferentes de chegar à solução. Quando a gente começa a trabalhar com programação que nem é tão avançada assim, é só programação básica em banco de dados, mas mesmo assim a gente passa a ter um número grande de possibilidades. O que vou usar aqui, talvez seja uma das mais simples, que é usar um prepared statement para poder fazer a conexão. Porque a gente já sabe mais ou menos como a extensão vai ser feita, e nós temos um ponto em particular que é como é que nós colocamos um array de bytes, que é um arquivo, que é o arquivo que nós temos, como é que nós colocamos isso para o banco de dados. E o prepared statement nos dá essa possibilidade. O prepared statement, como estava na apresentação do JDBC, você pode dar um set específico num campo, e ele, então, pode servir como quase qualquer tipo usar quase qualquer tipo disponível no banco, incluindo também um blob. E para isso a gente tem que usar um prepared statement. Eu vou colocar aqui ele como inserção, insere foto, igual, e daí da com
nós não vamos usar um create statement, nós vamos usar um prepare statement. E já colocamos aqui qual que é o código que nós precisamos para esse prepared statement, porque no prepared statement você passa antecipadamente para o banco de dados qual é o comando que você quer executar. E esse comando ele vai ser pré-processado pelo banco, como estava na apresentação do JDBC, o banco tem chance de fazer uma boa otimização, um bom plano de consulta ou plano de execução dessa query ou desse comando em particular, e ele vai executar com mais capacidade, provavelmente mais desempenho. Para nós isso não importa tanto, porque bem na verdade o que nós queremos fazer é um update. É claro que o update também vai acabar rodando com mais desempenho, porque ele vai achar um plano de execução ótimo para isso, mas eu quero atualizar a tabela instructor, e o campo que eu quero mexer é o campo foto. Então, set foto igual a... o que eu vou colocar aqui na foto? Bom, basicamente eu vou ter que colocar os bytes que eu carrego de um arquivo, que eu não tenho ainda. Provavelmente eu vou carregar os bytes de arquivo, posso carregar no array de bytes, por exemplo. Então, colocar isso dentro do comando. Mas eu vou fazer isso posteriormente. Eu não sei aqui qual foto colocar ainda, porque bem na verdade eu tenho 8, 10 fotos para colocar. Então eu coloco só a interrogação, que é a marcação de que, olha, tem um parâmetro aqui, esse é o parâmetro número 1, primeiro parâmetro, que eu vou setar depois, logo antes de executar o meu arquivo. Então, update instructor set foto 1, e eu não seto isso ao acaso, eu vou ter que setar isso daqui só abrir aqui um pouquinho o código, eu tenho que setar isso daqui especificamente para um certo ID, ou seja, eu tenho um where, porque eu tenho que colocar a foto correta no ID correto, né? Eu tenho que abrir o arquivo com o número do ID, para o ID que ele precisava. E o campo que eu tenho é o ID, só quero confirmar aqui, tá maiúsculo mesmo, não tem nenhum problema, tá maiúsculo, minúsculo, mas eu gosto só de deixar como está colocado lá. E eu também não sei qual é o ID, porque à medida que eu for listando os IDs, eu vou recuperando ele e colocando, então novamente aqui também uma outra interrogação. Agora meu prepared statement sabe que eu vou ter uma foto aqui, que é um blob, provavelmente vai ser um array de bytes, e tenho um int aqui, que vai ser o meu ID, que é o que eu já estou recuperando dessa minha primeira consulta. Então aqui eu crio os statements necessários para que esse programa possa rodar. Eu tenho dois statements rodando, então, tirando o fato de que, como vocês devem lembrar, em transações, comentei isso brevemente, todos os statements da transação ou são executados ou são removidas, mas eu posso executar comandos em paralelo com statements diferentes dentro da mesma connection. Então, eu crio uma connection, crio vários statements, e um statement faz uma consulta, outro faz um insert, outro faz um update. Eles podem fazer isso basicamente até ao mesmo tempo, se você quiser. Se você abrir várias threads aqui nesse programa Java, você pode rodar um comando em cada thread diferente. Isso é bem plausível. Certamente eu posso ter um statement rodando, que é a consulta, enquanto eu uso um outro statement para fazer o update, que é o que a gente vai basicamente fazer aqui. Então, dentro desse while next aqui, que só estou mostrando a figura, eu vou ter que, primeiro, carregar a foto do sistema de arquivos. Eu sei onde é que estão as fotos, estão nesse diretório aqui, e sei que a foto está com o mesmo código do professor, do instrutor em particular. Então, eu vou ter que buscar o ID do instrutor e carregar a foto, guardar ela num array de bytes. Tem um string bem útil em Java, que é o byte array output stream, que cria esse array de bytes a partir disso. E depois eu vou ter que atualizar foto na tabela instructor. Então são duas coisas diferentes. A primeira coisa a fazer é que eu tenho que abrir esse arquivo. E para abrir um arquivo em Java, um arquivo binário, você deve lembrar que, aliás, é o mesmo conceito que a gente tem em C++, em Java, em Python, que é o conceito de um stream. Aqui em particular eu vou usar um file input stream, que é a classe que carrega um string de bytes a partir de um ponto no meu sistema de arquivos. Se vocês conhecem um pouquinho de Java, leram lá os tutoriais,
eu posso conectar um stream de bytes em literalmente qualquer coisa, um socket de rede, uma conexão Bluetooth, uma conexão serial, ou, de forma bem simples, um arquivo. Então, vai ser o arquivo, que vai ser um new file input stream. E eu passo aqui o nome do arquivo. O nome do arquivo, se nós dermos uma olhadinha aqui, são todos JPEG, JPEG. Eu coloquei a mesma extensão para não precisar variar muita coisa. E o nome do arquivo vai ser o rs. O primeiro parâmetro. Mas eu já vou trazer ele como string aqui, porque eu preciso dele como string. E eu concateno, dou um mais aqui, com ponto JPEG. Então eu estou criando um nome para cada arquivo. E claro que eu tenho que colocar o path antes, então vou ter que colocar mais uma array aqui. De novo, tem várias possibilidades aqui, a gente podia colocar isso aqui dentro do próprio projeto, apontar um repositório. Eu estou usando uma maneira bem simples, só para não dar tanto trabalho. Então vou copiar o path aqui e colocar antes do arquivo, então eu componho o path com uma concatenação de strings. Coloco uma barra e agora eu vou buscar esse arquivo, o nome do diretório, barra, o arquivo, .jpg, e o nome do arquivo é o código do instrutor do professor que foi colocado lá. Ele está reclamando aqui de uma Find Not Found Exception, porque sim, o arquivo pode não estar lá. E depois eu vou fazer read no arquivo, ele vai dar, ou tem outros exceptions que podem acontecer. E então, eu poderia fazer um try-catch só local, mas pode ser mais interessante eu colocar, só para fins de simplificação, eu colocar um catch de uma IO exception aqui, para que, se por acaso tiver algum erro, nós vamos poder, pelo menos mostrar uma mensagem sobre isso. Opa! Então, Alt Tab, tem que começar do zero. Erro em IO. E se tiver um erro, ele vai mostrar para a gente aqui qual que é o erro. Bom, estou com todo o básico já colocado, agora eu tenho que começar realmente a ler o dado e eu sempre leio isso como se fosse um int, bem na verdade. O read, eu tenho um método chamado read, que ele retorna um int, mas ele lê um byte. Na realidade, se você for ver a documentação, ele lê um byte, porque daí ele pode retornar -1 como fim do arquivo. Então, eu sempre tenho o método read que vai ler um byte para mim, mas ele retorna um inteiro. Então, eu coloco um inteiro aqui, byte lido, igual a arquivo.read. E se por acaso esse byte lido for -1, quer dizer que o arquivo chegou ao final. Então, eu posso fazer um while, então. While byte lido não é -1, ops, -1, eu continuo minha leitura e vou tratando ele de forma adequada. Tem outras maneiras de fazer isso, evidentemente não está fazendo só uma delas. E onde é que eu vou gravar esse byte? Eu tenho uma construção em Java que é o byte array output stream, que é um buffer muito bom, inclusive eu vou chamar ele de buffer mesmo. E o byte array output stream é um stream em memória, um stream em memory. Então ele cria um espaço de memória que você vai gravando byte por byte e depois ele cria um array com isso e depois você pode converter esse byte array em um array mesmo de Java que, como vocês devem lembrar, tem um tamanho imutável. Eu tenho que criar um array com certo tamanho já, eu não tenho um tamanho variável para isso. Isso são questões de eficiência, isso em Java em si é a mesma coisa. Então eu vou criar um new byte array output stream e vou gravar o byte que eu estou lendo nesse byte array. Então, meu buffer.write, e de novo ele tem um write de um int, que é o byte lido, mas ele grava o int, mas na verdade ele grava o byte menos significativo dentro desse int. E daí, só para me continuar o laço, eu faço o byte lido receber o arquivo.read novamente. Bom, eu agora, ao final desse laço, eu já li todos os bytes do meu arquivo, do arquivo da imagem, num byte array output stream que eu posso converter num array logo depois. Vamos agora passar a alterar
os parâmetros do meu prepared statement. Eu tenho dois parâmetros do prepared statement, a foto em particular, no parâmetro número 1, e o ID, que está no where, que é o meu parâmetro número 2. Então eu tenho dois parâmetros para setar aqui. O mais simples deles é o ID, então eu tenho que usar o meu statement preparado, o nome dele é insere foto. E vocês lembram dos gets, né? O get eu uso bastante na consulta, né? Então get string, get int, get alguma coisa. Mas quando eu vou fazer um prepared statement, eu também tenho a chance de fazer os sets. Porque afinal de contas eu vou alterar alguns parâmetros, que são aquelas interrogações, dentro do meu comando, que pode ser um comando tanto de consulta quanto de atualização. Eu vou ter que fazer isso com um tipo em particular. Do código é um int, então eu vou setar para o código, e ele precisa primeiro do número de parâmetro que eu estou usando e depois do campo que eu quero alterar. O código, ele é o parâmetro número 2, porque ele começa em 1. Então, 2 é o parâmetro e eu vou buscar o rs.getInt 1, que é o que vem da minha consulta. Eu já busquei ele aqui, eu ter armazenado no int e guardado. Vocês podem fazer isso no código de vocês à vontade. E depois tem que setar o segundo parâmetro, que é o mais divertido, insere foto, que é o primeiro parâmetro, que é a foto. E para isso daqui, vou ter que ter um set em particular, e percebam que eu tenho aqui um set blob. Então o set blob existe, e é exatamente o set blob que eu vou usar. E o set blob, ele vai precisar de um blob, ou ele tem algumas construções aqui, ou de um blob, ou de alguma coisa que possa ser convertida como tal, que vai ser um array ou um input stream. Nesse caso aqui, se eu for colocar um input stream, eu deveria colocar aquele input stream lá do meu arquivo, e isso pode acabar não sendo tão interessante, porque daí eu delego para o blob o carregamento do arquivo. Isso pode não ser tão útil para um arquivo maior. Para o nosso aqui, talvez funcionasse de forma adequada com um arquivo muito pequeno. Mas talvez o blob seja um pouquinho complexo, porque eu tenho que criar um novo blob aqui. Tem alguma alternativa mais simples? Eu tenho uma solução para isso que não usa exatamente o campo blob, que é o bytes. O bytes, ele permite que você coloque uma array de bytes para um campo em particular. Como é uma array de bytes, o bytes não vai mexer na array em particular que ela tem, no conteúdo dessa array. Então vai servir de forma adequada para um campo blob também, desde que ele seja pequeno, desde que você não queira fazer alguma alteração para isso. Aquele campo blob, o set blob, vai ser útil quando você tiver um campo blob mais complexo e quiser alterar alguma coisa das propriedades dele antes de fazer a inserção em particular. No nosso caso aqui o bytes vai ser interessante, acaba sendo mais simples, é adequado. Vai ser o primeiro. E aqui eu tenho uma array de bytes e eu posso converter o meu buffer, que é um byte array output stream, buffer, em uma array de bytes, só usando o método toByteArray, que é um método já preparado. O byte array output stream é sempre um buffer de bytes. A gente sempre usa ele para isso. Então, clico aqui no toByteArray e ele efetivamente converte isso numa array de bytes e coloca lá dentro. Setei os dois parâmetros, então agora esse meu update está pronto. Ele já funciona. E aí agora eu posso executá-lo realmente. Então, insere foto. Ponto. Quais são as possibilidades de execução que eu tenho? Eu tenho execute com alguns parâmetros que você precisa, mas o execute em particular que eu quero é o execute update, que é o que vai rodar com um código, sabendo que está executando um código que atualiza de alguma forma a tabela ou o banco de alguma maneira. Esse update não quer dizer só update, mas é um update, um insert e um delete. Eu vou executar aqui, ele vai retornar um int para mim, eu posso desprezar isso, ou tratar se for necessário, mas agora, dentro desse laço, ele vai descobrir o ID de cada professor, carregar o arquivo adequado lá do sistema de arquivos, e então inserir esse arquivo dentro da minha tabela num campo tipo blob. E então fechar a conexão. Vamos salvar aqui e agora vamos executar e ver o que vai acontecer. Run file. Na verdade ele rodou aqui todos os códigos
e não gerou nenhuma exceção. Nosso programa é bem simples, então ele provavelmente funcionou e a gente pode tentar comprovar isso vindo aqui no Workbench. Ele está com tudo nulo, está com todos nulos. Se eu executar novamente agora, eu vejo que tem um campo blob aqui. Dentro do Workbench você tem alguns recursos, pode até talvez baixar esse blob e usar de alguma forma, mas não chega, a gente não vai fazer isso daqui, porque a gente vai fazer logo em seguida também a resolução do exercício, que mostra como colocar isso num form dentro de Java e potencialmente qualquer linguagem. Mas o blob foi inserido, e essa aqui é uma das maneiras de nós colocarmos blob dentro de uma tabela no banco de dados usando Java. Fazendo a conexão, usando um prepared statement, porque daí eu posso setar esses parâmetros logo antes da execução. E no caso do blob, eu carrego o arquivo, gravo ele num buffer, que é um byte array output stream, e daí converto ele para uma array de bytes e seto depois com o setInt, que seria a chave, podia ser outro tipo de campo também, e o setBytes, que é o conjunto de bytes que vai ser colocado como um blob, ele não vai tocar nessa informação, então ele vai gravar da forma que ele recebeu. Essa aqui é a resolução, então, dessa segunda parte, que mostra como colocar os dados ali dentro e mostra como usar o prepared statement, como usar um byte array output stream, como setar as informações, que é a parte mais importante aqui do que vocês deviam ver. E então agora nós vamos passar depois, no próximo vídeo, a ver como é que aquele form que mostra todos os professores pode ser alterado para rodar aqui de forma adequada. Tudo bem? Obrigado e até lá!